Olá, boa tarde. Hoje é 12 de janeiro de 2025. Nós vamos continuar refletindo sobre virtudes e atitudes que devemos desenvolver ao longo da nossa jornada com Deus. Semana passada nós falamos sobre fé e hoje nós vamos falar sobre uma outra virtude tão essencial que também devemos ter, que é esperança. E ao longo do texto bíblico nós encontramos várias referências que nos orientam e nos trazem realmente uma mensagem de esperança não somente para esta vida, mas para a eternidade. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele vivenciou na pele situações que traziam aflições e que levavam muitas vezes a uma situação de desesperança. Mas foi o próprio Jesus que disse em João, eu vou ler aqui para vocês, em João 16:33, que ele nos deixou uma mensagem de esperança, de ânimo. Ele falou como deveria ser a nossa postura diante dessas situações que certas virão em nossas vidas enquanto nós estivermos aqui. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. A mensagem de esperança de Jesus é uma mensagem eterna. A gente encontra na palavra de Deus que um dia aqueles que creem realmente em Jesus, creem que estarão com Ele eternamente, desfrutarão de uma alegria e paz que esse mundo não pode oferecer. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós vamos passar por situações adversas que nos levam para esse lugar, muitas vezes, de desânimo, de desesperança. A gente vai ver que Jesus, vindo dele também, em um dos seus sermões, ele falou, João 14, 1-3, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Em Apocalipse 21:4 também a gente encontra que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Portanto, a mensagem de Cristo, a mensagem bíblica, a verdadeira esperança, ela não acaba com a morte física. Todos nós que fomos alcançados, que cremos em Jesus, nas suas palavras que são de vida eterna, vão, embora passando pela morte física, um dia ouvir a voz do amado Mestre nos chamando para estarmos com Ele eternamente. Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Assim como Paulo também, eu tenho essa esperança de que não passarei pela morte física, mas se nós passarmos, nós cremos que nós ressuscitaremos e estaremos com o nosso amado Mestre para todo o sempre. Para que mensagem maior e melhor do que para a gente trazer à memória todos os dias e assim ter a nossa fé e a nossa esperança renovada? Assim como disse Jeremias também em Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que me dá esperança. Diante das várias situações, notícias que a gente vê veiculado diariamente, que nos leva para um lugar de desesperança, que nós possamos trazer à memória
aquilo que nos dá esperança, que no caso é a palavra de Deus. E essa é a forma que a gente renova a nossa esperança, lendo a Bíblia, meditando, declarando as verdades sobre as nossas vidas e, claro, divulgando a palavra de Deus, tendo uma mensagem também de esperança para aqueles que estão ao nosso redor, que muitas vezes estão totalmente mergulhados já numa situação de total desesperança. Então, que nós possamos renovar a nossa esperança e assim desfrutar da paz, alegria que realmente o Senhor, Ele é que nos dá. Que você possa reler os textos que eu mencionei aqui nessa tarde e viva, faça esse exercício diário de trazer à memória o que me dá esperança. Deus te abençoe, boa tarde.